Olá, paz e graça a todos, queridos irmãos. Quero cumprimentar a multidão de salvos, multidões de salvos com a paz e graça do Cristo ressuscitado. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Agradecendo ao Criador por estar aqui, quero agradecer as suas participações, as suas visualizações, e agradecer aos queridos irmãos inscritos, 45 irmãos inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês mais, porque vocês já são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Aproveitando também a oportunidade, convidando você a estar participando de mais uma série aqui no canal. Deus tem dado sabedoria, tem iluminado as nossas mentes, nos dado entendimento, categoricamente falando, dessa graça. A gente vai acertando algo que nós aprendeu no passado com a religião, algo que nós aprendeu também em graça, e nós vamos colocando as coisas no lugar, colocando pingo no i. E eu sempre falo que, como aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, como na minha página no Facebook, no grupo do Evangelho Eterno, eu sempre falo, eu não tenho problema de mudar. Se é para nós mudar para a verdade, vamos mudar para a verdade. Não podemos mudar para o erro, para a mentira. Então, nós aqui vamos colocando os pingos nos i e vamos aprendendo também um com os outros. Falo aos queridos irmãos que eu tenho aprendido muito. E eu sempre falo também que nós não estamos aqui para analisar a sua fé, o seu credo religioso. Respeitamos a sua fé, mas passamos o conhecimento analisando o conjunto de livro que é a Bíblia. E eu faço esse convite, meus queridos irmãos inscritos nesse canal. Quero mandar um abraço a vocês. Muita gratidão, falando assim, aos 45 irmãos inscritos nesse canal. Você pode convidar o seu colega, seu amigo, seu irmão eleito, sua irmã eleita para se inscrever também nesse canal. Fazer esse canal crescer na graça, no conhecimento, porque nós estamos aqui para somar, para passar conhecimento. Vai ser uma série de 5 dias, uma semana de série. Não vai ser uma série muito puxada como foi a série do Apocalipse, porque nós lemos 22 capítulos e falo aos irmãos que eu aprendi bastante. Você pode estar vendo no Plantes essa série, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendendo símbolos, profecias e realmente o que aconteceu literalmente dentro dos muros de Jerusalém. Então eu faço esse convite para você, meus queridos irmãos, a não perder essa série, que Deus me deu esse conhecimento de espíritos. Essa vai ser a série, espíritos revestidos de carne e sangue. Esse espírito com E maiúsculo. Então os irmãos eleitos de Deus e eleitas de Deus, multidões de salvos, vocês não podem perder essa série. Essa série vai ser uma série muito maravilhosa, também como foi a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério e nós estamos aqui pela fé. Então eu peço aos queridos irmãos, não percam tempo, inscreva-se nesse canal. É rapidinho, nessa palavra inscreva-se vermelho, só você tocar, convide o seu irmão eleito, a sua irmã eleita para se inscrever nesse canal. Comente, os comentários estão abertos. Deu algum problema esses dias aí com o comentário, mas nós estamos aqui agilizando, arrumando, para que os irmãos comentem, façam suas perguntas, tire as suas dúvidas aqui no canal. Não é um canal de polêmica, de deixar as pessoas confundidas, mas passar o conhecimento da graça de Deus. Não é um canal polêmico. Aqui é o conhecimento da graça de Deus. Eu mesmo falo aos irmãos que eu estou aprendendo. Também falo aos irmãos que eu, Fernando Pereira Batista, muitas vezes, nós que estamos em graça, nós temos que
que desprender de 100% daquilo que nós aprendemos nas religiões. A gente tem que se desprender das religiões chamadas islamismo, cristianismo, judaísmo. Tem muitos irmãos em graça que realmente eles estão ainda judaizados. Eles estão com o ensinamento do judaísmo no meio da graça. Respeito, meus irmãos, vocês e a muitos irmãos com canal maior aqui nas plataformas digitais no YouTube, falando contra, pregando contra, eu falo irmãos em graça, pregando contra as religiões, falando das igrejas evangélicas, falando das coisas, das práticas ali dentro das igrejas de pedras, chamadas evangélicas, falando totalmente contra, mas falando contra uma religião e apoiando a outra. Os irmãos entendem? Falando mal do cristianismo e apoiando o judaísmo, se apoiando no judaísmo, nos sionistas, para fazer a sua cara. Mas nós, meus irmãos, os irmãos têm que ser iluminados nisso. Nós estamos aqui para passar conhecimento da graça de Deus e libertar as mentes dos salvos, dos eleitos de Deus que estão ali, das eleitas de Deus que estão ali. Não podemos se judaizar com o ensinamento do judaísmo. Não adianta eu pregar contra o judaísmo e apoiar o cristianismo. Não adianta eu pregar contra o cristianismo, ensinar em graça contra o cristianismo e apoiar o islamismo. Os irmãos entendem? Então tem muitos irmãos em graça que estão fazendo isso aqui nas plataformas digitais e são canais de muito tempo. Respeito os irmãos, mas esta não é a forma que a mente iluminada de Deus quer. Os irmãos entendem? Quando eu falo aqui do sionismo, as pessoas não entendem que os hebreus da Bíblia do Almeida não existe mais. Quando eu falo que não existe mais pastores, autoridades, as pessoas não entendem. Quando eu falo que o islamismo é uma religião, as pessoas não entendem, mas nós analisamos o texto. Não adianta, meus irmãos, eu falar mal do pastor X e apoiar o rabino. Os irmãos entendem? Tem irmãos em graça que estão ensinando algo do judaísmo, da Talmud. Se os irmãos em graça pegar Talmud para ler, meus irmãos, é um absurdo. A Torá. Mas nós estamos em graça. Ele nos iluminou. Vamos fazer aqui fazer uma leitura rápida aqui. Hoje eu vou falar sobre os 4 corpos de Deus. Eu vou falar sobre os 4 corpos que Deus teve na história da humanidade. Os 4 corpos que o Espírito, E maiúsculo, o Espírito de Deus habitou, esteve presente. O corpo que ele esteve, porque ele é Espírito, ele precisou de 4 corpos, porque ele é soberano. Ele é soberano. Voltando ainda ao que eu falei no princípio, não percam a série, aqui vai ser só para abrir o caminho. Não percam a série Espíritos revestidos de carne e sangue. Quem são estes espíritos? Quem é estas carnes? Vamos lá então? Então, Fernando, Deus teve 4 corpos que o Espírito de Deus habitou, se encarnou.
não é reencarnar. Reencarnação é com Allan Kardec e com os irmãos lá que estão no Espiritismo, que precisa ser salvo na mente, os eleitos de Deus que estão lá. Mas é sobre a cobertura desse espírito foi a carne. E ele teve 4 corpos na história da humanidade. Vamos lá então para a Bíblia, vamos percorrer a Bíblia. O que diz a Bíblia sobre isto, Fernando? Os 4 corpos de Deus. Um dia desse, eu conversei com um colega meu, aliás, morador do empreendimento onde eu trabalho, isso há 4 meses, 5 meses atrás, fica na memória. E ele é professor de educação física, tem o seu patamar muito bem, ele é morador. E ele chegou para mim e falou que ficou muito tempo na Igreja Católica Romana com seus rituais, com suas práticas religiosas. E ele aprendeu muito, ele era muito religioso. E aí ele foi passado o tempo, muito tempo, mais de 15 anos, ele foi perdendo, se desgastando com a religião. Aí Deus foi dando sabedoria e entendimento na mente dele que aquilo ali estava errado. E ele começou a estudar, a fazer faculdade, largou a religião. E ele chegou perto de mim e disse: para que igreja? Para que ir nas igrejas? Para que ir para a igreja católica? Para que ir à igreja evangélica ou outra qualquer? Para que, Fernando? Você acha que Deus está aonde? E aquilo ali, quando ele fala comigo, meus irmãos, ele disse: você acha que Deus está onde? E eu falei: claro que ele está dentro de cada um de nós. Ele ficou admirado e disse: você falou uma grande verdade. Deus está dentro de cada um de nós. Para que buscá-lo? Para que chamar a casa de Deus e a casa de Deus, se a própria casa de Deus é eu e você, a sua família, seu filho, sua filha, seus parentes? Vocês é a casa dele. A casa dele no antigo pacto, na velha aliança, a casa dele era Jerusalém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, Pedro diz, pregador da circuncisão, ele disse que o juízo comece pela casa de Deus. Se começa por nós, por Jerusalém. Imagine aqueles que não crerem no Evangelho, como que será o fim deles? A casa de Deus, física, terrena, era Jerusalém, onde Deus se manifestava dentro do templo por causa dos utensílios, dos objetos chamados sagrados, bacia, tabernáculo, arca da aliança, que Davi desejou construir. Davi. E o Natã, o profeta, falou no seu coração: eu apoio você, Davi, a construir. Mas não foi Deus que disse para o povo dele no antigo pacto construir uma casa para ele, como eu já vi muitos ensinamentos na religião dizendo isso, e muitos ensinamentos também em graça. Confundir, meus irmãos, tabernáculo com pedra. Pedra é pedra. E tabernáculo é tabernáculo. Os irmãos entendem? Cortinas é cortinas, é linho fino, pedra é pedra. Ele disse a Moisés: sobe para cá, Moisés, porque eu vou mostrar o modelo do tabernáculo que você vai construir. Então o desejo de construir um lugar para colocar a Arca da Aliança,
O desejo foi humano, meus irmãos, não foi do espírito do Criador, foi de Davi. Deus nunca autorizou ninguém construir uma casa para ele, porque ele é espírito, mas Davi, por ser um escolhido, que Deus entrava e saía dele, ele desejou, quando ele olhava e via no seu palácio, na sua casa, porque a palavra templo aqui na Bíblia é casa, ele olhava a arca da aliança, pegando sereno, chuva, sol, ele, no seu coração, ele falou: vou construir uma casa para colocar esse objeto lá dentro, porque representa a presença do nosso Deus. Mas não foi o Altíssimo. Ele mesmo disse: eu andei com o meu povo no deserto há muito tempo, mas eu nunca pedi para construir uma casa para mim. Vamos lá então. O primeiro corpo que Deus teve, qual foi, Fernando? Vamos lá, 16 minutos. Qual foi o primeiro corpo? Agora eu vou fazer um resumo rápido, porque a memória do celular, ela não segura muito. Vamos lá. Se terminar, eu vou fazer a segunda parte. Se não der tempo, a memória, eu falo aos irmãos, garanto que eu virei aqui, pela graça de Deus, fazer a segunda parte. Vamos lá. O primeiro corpo de Deus foi o corpo que foi tirado da terra. O primeiro corpo de Deus foi o corpo que ele mesmo fez do pó da terra. E esse corpo tornou-se um ser vivente. Foi o primeiro homem na história. Homem. Adão não foi o primeiro da criação. Nós já sabemos disso, por isso nós vamos começar essa série, Espírito revestido de carne e sangue. Ah, Fernanda, você vai falar sobre Lilith? Não. Eu vou falar sobre espíritos que Deus criou. O primeiro corpo que Deus fez para ele habitar foi o homem chamado Adão. Adão. E a Bíblia nos diz, mostra para nós, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus criou Adão perfeito. Perfeito. Quero mandar um abraço ao nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, que ele trouxe esse ensinamento que esclareceu muito. Eu já tinha um pouco esse ensinamento na minha cabeça, mas eu não entendia 100%, mas 85% eu estava entendendo. Eu já estava entendendo quando eu fiz a série do Apocalipse, quando eu li o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10, quando eu li o livro do Apocalipse, capítulo 12, em diante do dragão, que aparece o dragão vermelho, eu já estava entendendo, mas já estava aquele entendimento, mas Adão, ele não foi feito de uma forma animal, porque ele recebeu o Espírito, foi bem explicado, viu, irmão Paulo? Um abraço ao nosso querido irmão Paulo. Que ele recebeu o Espírito de Deus nele, no homem, o Espírito, E maiúsculo. Deus assoprou o Facher, né, que chama, o fôlego da vida. E ele se tornou-se um ser vivente. Outras traduções dizem que ele se tornou alma vivente. Mas o mais correto para nós entender é que ele se torna um ser vivente. Mas se torna um ser vivente com o Espírito de Deus. Então, se ele se torna um ser vivente com o Espírito de Deus, então ele é perfeito. Porque Deus, ele não é animal, ele é espírito, ele é perfeito, ele é sábio, ele tem sabedoria, ele tem inteligência. E Deus coloca Adão, cria ele do pó da terra e sopra em suas narinas, capítulo 2 de Gênesis, e versículo de número 7.
Diz assim, o primeiro corpo que Deus habitou. Olha, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou, olha, em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou, ou foi feito alma vivente, se tornou um ser vivente. Um mais correto, NVI, um ser vivente. Porque no sopro de Deus, por isso que ele falou, eu crio o homem à minha imagem, vamos criar o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o próprio Deus colocou dentro daquele corpo a sua personalidade, a sua perfeição. Foi tudo junto. Foi o fôlego de vida e foi a sua perfeição, a sua sabedoria, a sua personalidade. É isto, meus irmãos. E quando ele se torna aquele homem perfeito, Deus habita nele. Deus está nele. Ele é perfeito. É o corpo de Deus, o primeiro corpo de Deus. Mas, igual o irmão Paulo disse, tem muitos irmãos, até quando eu comecei aqui na graça, eu ensinava isso. Estava tendo entendimento que ele foi feito alma vivente só. Não. Ele foi feito com espírito, com a imagem de Deus. Depois, lá na frente, ele se torna o quê? Alma vivente, quando é consumado o pecado, chamado original. Vamos lá. O primeiro corpo, Adão, Deus estava e habitava dentro de Adão. Quando ele peca, ele passa a perder o espírito e ele se torna alma vivente com a vida, com o fôlego de vida de Deus. Os irmãos entendem? Ele não morreu, porque a vida veio de Deus, ele se torna alma vivente. O primeiro corpo foi de Adão. Deus habitou em Adão. Eu creio que esse habitar de Deus em Adão foi 30 anos até a consumação do pecado, até ele ser expulso. Foi 30 anos mesmo pela história aí, nós conhecemos os livros apócrifos. O primeiro livro de Adão e Eva fala isto. Foram 30 anos até a consumação, até ele perder o Espírito de Deus e ser expulso do paraíso. Por isso 30, muito a palavra 30 na Bíblia se refere aos dias que Adão estava com o Espírito de Deus dentro daquele corpo. Um ser vivente. Então nós aqui vamos aprendendo essa graça de Deus. O primeiro corpo que Deus habitou foi Adão, Fernando. E o segundo corpo, qual foi que ele habitou? O segundo corpo que ele habita, depois que Adão torna alma vivente, e agora Deus entra e sai dos profetas com entendimento, na mente deles sai e entra dos profetas, dos patriarcas que nós conhecemos, por causa da morte espiritual, porque a morte espiritual ela foi consumada quando Adão pecou e o homem se tornou morto. Mas morto para quem? Morto para Deus, morto espiritualmente. Por isso, segunda morte espiritual. E precisava agora a ressurreição dessa morte espiritual. E foi isto que aconteceu mais tarde. Mas vamos lá, este é outro assunto. O segundo corpo que o Salvador, aliás, que o nosso Criador, falando assim, o Altíssimo, o Espírito Maior, único, soberano, habitou. O segundo corpo foi o corpo de Melquisedeque. Vamos lá. Gênesis, o próprio livro de Gênesis,
vai falar que o segundo corpo que ela habitou foi Melquisedeque. Capítulo de número 14 de Gênesis. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 14. Vamos ver se é isso aqui mesmo, capítulo 14, versículo 18. Vamos lá. Gênesis capítulo 14 é o mesmo livro, o irmão pode acompanhar comigo. Gênesis, segundo corpo que Deus habitou. O corpo de Deus, falando assim, o corpo de Deus, porque ele é espírito, meus irmãos, mas ele entrou nessa carne. O corpo de Deus, olha só. Capítulo 14, versículo de número 18. Isso, vamos lá para nós conferir aqui direitinho. 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. Versículo 20: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Oh, o sistema gosta disso aqui, irmãos. O sistema gosta. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me a mim as pessoas de bens, toma para ti. Aqui, pode por aqui. Então, aqui nós vemos a narração de Melquisedeque, a sua primeira aparição. Aqui é o corpo. Aqui estava já prenunciando, já estava, era um pré-anúncio, falando assim, de Yahushua, o terceiro corpo de Deus. Então, Melquisedeque, ele interagiu com Abraão, e Abraão interagiu com ele. Deus, o próprio Deus, interagiu com Abraão em um corpo. E esse corpo foi chamado Melquisedeque, no português Brasil, rei de Jerusalém, rei de Salém. E o apóstolo Paulo, ele vai confirmar que este corpo foi o próprio Deus que fez, como fez o corpo de Adão. Ah, meus irmãos, isso é muito forte. Por que Deus não habitava mais no homem? Porque o homem morreu espiritualmente. Ele saiu. Os irmãos entendem? Saiu do corpo, não poderia habitar mais por causa da morte espiritual. E o irmão Paulo foi bem claro dizer que agora o homem era corpo somente e alma e corpo. E era isto mesmo. O irmão está certíssimo nas escrituras. Não tinha o Espírito de Deus, e Deus entrava e saía. Mas por isso que ele fez este segundo corpo, para interagir, para falar com Abraão face a face. Por mais que ele estava falando através de anjos, porque era ministério dos anjos, em justiça ali, mas agora ele faz um corpo, como ele fez o corpo. O corpo de Adão. Isso é maravilhoso. E aí o apóstolo Paulo confirma isto, que este era o segundo corpo que Deus teve aqui na terra. Olha só. Vamos lá em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, vamos ver isso mesmo, capítulo 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala desse segundo corpo do nosso Altíssimo. Olha só, como Deus é soberano, hein, irmãos? Deus em graça, ele é soberano. Peço aos irmãos que os irmãos acompanhem comigo. Os irmãos acompanhem comigo. Eu vou falar sobre o dízimo também, viu, meus irmãos? Dízimo vai ser um assunto muito relevante aqui no canal. Capítulo 7, versículo de número... Vamos ler o 1 e o 3 para nós entender aqui rapidinho. Vamos lá, o 1 e o 3 diz assim. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 e o 3. Vamos ler o 1 e o 3 diz assim. Vamos ler o 1, 2 e o 3 para deixar bem completo aqui. Vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, Salém aqui era Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, como nós lemos lá,
Quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. E o abençoou. E a quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Jerusalém, que é rei de paz. Aí ele fala, versículo 3, sem pai, sem mãe. Olha só, sem pai, vírgula, sem mãe, vírgula, sem genealogia, vírgula, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, vírgula, permanece sacerdote para sempre. Olha como isso é óbvio, bem claro, que é o segundo corpo que Deus fez e habitou para interagir pessoalmente com Abraão, que era corpo e alma. Os irmãos entendem essa maravilhosa graça de Deus, sem descendência, sendo feito semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, olha, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, sendo feito semelhante a Yahushua de Nazaré. Isso é bem claro. Deus, ele habita dentro dos corpos que ele criou. Ele habita dentro dos corpos que ele próprio cria, que faz do pó da terra. Ele é o Criador. O terceiro corpo, qual é, Fernando? O terceiro corpo que ele passou agora a ter. Esse terceiro, o primeiro corpo foi a criação da humanidade. O segundo corpo foi para interagir com um eleito chamado Abraão. O da fé. Abraão, pai de uma multidão. O terceiro corpo agora é para cumprir a lei, para cumprir aquilo que dele estava escrito nas leis de Moisés. E nada mais, nós já sabemos qual é. Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré. Um humano que morreu para salvar os hebreus dos seus delitos, dos seus pecados, e veio para cumprir a lei. Isso é maravilhoso, meus irmãos. João, capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 1. Olha como isso é maravilhoso. O terceiro corpo de Deus, este ficou na história de toda a humanidade e ficará de eternidade em eternidade. Olha como isso é maravilhoso. João, capítulo 1. Olha só, meus irmãos. Versículo de número 1 diz, no princípio o verbo, olha só, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava? A palavra. A palavra haja e ouve. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Oh, meu Pai, como isso é maravilhoso. Versículo de número 7. Este veio para dar testemunho, para identificar-se da luz,
para que todos que crescem por ele, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ilumina todo homem que vem ao mundo. Mente. João está dizendo no seu testemunho, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Está contando, mas ele não era a luz. Mas ali estava a luz. Estava no mundo da lei. E o mundo, olha, versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, veio para os hebreus, Mateus 10. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus de Nazaré, o terceiro corpo de Deus. Veio para o que era seus e os seus não receberam. E deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus os que creram em seu nome. Os hebreus que salvaram as suas almas. Aqueles que creram salvaram as suas almas, foram salvas. E aqueles que não creram, as almas foram extinguidas, condenadas para sempre. Apocalipse 20, versículo 10. E desceu o fogo de Deus e os devorou. Isto é muito maravilhoso, meus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Este aqui vai ser um assunto em pauta da série Espírito Revestido de Carne e Sangue, também bem conhecido aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele diz, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo, ele diz, olha como isso é maravilhoso. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, vírgula, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, vírgula, o diabo. Eu falei na série do Apocalipse que aqui não foi a lei de Moisés, não foi também o sistema judaizante da época, não foi um diabo espiritual criado pela religião, e que não foi estas coisas que se ensinam também em graça, e que este foi o momento do Apocalipse capítulo 20, que ele desceu um anjo com cadeias, figura de linguagem, e prendeu um dragão por 1000 anos relativos, simbólicos, por um tempo. Aqui foi o poder das almas, filhas da perdição, filhos da perdição, que ele tornou inoperante depois do madeiro. Antes estava operante, depois se tornou inoperante. Foi com a morte no madeiro. Que aqueles 1000 anos ele foi preso, meus irmãos. Não é ilógico dizer que era a lei de Moisés, porque a lei de Moisés estava em vigor. O sistema judaizante também estava em vigor. O templo ainda estava de pé. Então, os irmãos pregam que é a lei, mas nós, com o entendimento da graça, não. Nós entendemos aqui que essa palavra diabo, ela se refere mais ao pecado. Pecado mesmo. Pecado das almas. Os irmãos entendem? O quarto corpo de Deus. O quarto corpo que Deus teve na história da humanidade. O primeiro corpo, o corpo de Adão. O segundo corpo, o corpo de Melquisedeque. O terceiro corpo, o corpo do Salvador, que morreu por Israel.
morreu por Israel, como nós lemos João capítulo 1. Mas agora, depois do juízo, agora, depois que as almas foram extinguidas para sempre, eternamente, agora eles têm um corpo para habitar de eternidade e eternidade, de século a século, de ano a ano, 24 horas, até quando ele sair desse corpo e esse corpo voltar à terra como era, mas o espírito da vida, da lei da vida, retornará. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Este corpo é a igreja, é o seu corpo, é o meu corpo, é o corpo dos eleitos. É o corpo dos eleitos que foi dado o entendimento, que foram salvos nas suas mentes, nos seus entendimentos, com a mensagem da graça verdadeira de Deus. E o apóstolo Paulo falou sobre isto muito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. O apóstolo da revelação da graça, o apóstolo que pregava o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho para os gentios. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 27. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 12, 27. Os irmãos podem acompanhar comigo aqui. 1 Coríntios 12 e 27, ele diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Que coisa! Ele diz, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20 agora, 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça ao pé, não tenho necessidade de vós. Que coisa! Ele está mostrando que o corpo de Cristo não é o pão feito pela mão do padeiro. Aquele pão que a igreja evangélica inventou, a Santa Ceia. E que aquele padeiro mexe aquele pão, soa em cima, né? E aí eles dizem, não, Fernando, simboliza o corpo de Cristo. Não, meu irmão, não simboliza o corpo de Cristo coisa nenhuma. Isso é um engano, isso é engodo. O corpo de Cristo é você, meu irmão. É você, minha irmã. Você é a morada do Altíssimo. Romanos, ele escreve aos Romanos dizendo, o quarto corpo de Deus, ele é eterno. Ele está aqui de geração, vai ficar aqui de geração a geração, de século em século, de ano em ano. Este é o corpo que Deus habita eternamente, o período de tempo que nós viver aqui nessa terra. Por isso, a vida, meus irmãos, eterna da Bíblia é um período de tempo. Romanos. Esta é a verdade do Evangelho da Graça. Não é que você vai sair desse corpo, ele vai morar lá no céu, vai ver Abraão, Isaac. Não. A vida eterna é aqui já. É na nova aliança. É Deus dentro de nós. 12:25, Romanos 12:25, olha isso. O quarto corpo de Deus é pessoas. É pessoas salvas. Foram salvas essas pessoas do juízo.
as almas, não tem mais almas. Não existe mais almas mesmo. Não existe mais filhos da perdição. Isso eu vou estar falando na série. Na série eu vou estar falando, meus irmãos. Não perca essa série. Romanos 12, 25. Abra a vossa Bíblia. Aí eles chamam universalismo no meio da igreja. Que coisa, né? Universalismo no meio da graça. Não. Pregadores da graça de Deus, a gente tem que se corrigir. Não tem problema a gente se corrigir. Filho da perdição era no mundo da lei, ímpio, ímpio. O que faz aqui hoje é o corpo, é a carne que faz. É o corpo, é a carne, é a friboi que faz. Mas este corpo, dentro dele, está perfeito. Viu, irmãos da graça? Este corpos que está aqui nessa terra, temporais, tabernáculo terrestre, eles estão perfeitos porque Deus olha o espírito lá dentro. Romanos 12, 25 diz, é isso mesmo? Vou corrigir aqui, vamos ver se é isso mesmo. Romanos capítulo 12, vamos ver se é isso mesmo. Eu marquei certinho aqui para nós estar corrigindo. Não é isso não. Vamos lá para Efésios. Eu marquei aqui o versículo errado. Efésios capítulo 4. Vamos para Efésios. Vamos para Efésios. Acho que eu marquei o versículo aqui errado. Vou passar aqui para os irmãos. A gente pode passar o capítulo e o versículo errado. Aí vai se complicar, né, irmãos? Tem que passarmos aqui os versículos, os capítulos certos para os irmãos entenderem. Capítulo 4 de Efésios. Vamos ver agora do 4 até o 16. Vamos fazer essa leiturinha aqui rapidinho. Do capítulo 4, do 4 ao 16, diz assim: há um só corpo. Há um só corpo. E um só espírito. Como também fortes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e sobre todos em vós, e sobre todos e por todos em todos vós. Versículo 7. Estamos a 47 minutos já. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isto diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que senão que também antes tinha descido. Subiu até que senão antes tinha descido. As partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor, doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra, o ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstante levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, o amor, cresçamos em tudo naquilo que é. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação em amor. E é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso, que ele deu os dons, Deus, o Espírito de Deus,
deu os dons aos irmãos de Éfeso, a eles lá daquela igreja, que era a capital da província romana, Ásia Menor, que Deus deu para eles dons espirituais, dons, meus irmãos, dons. Deus deu uns para apóstolos, outro para pastores, eles lá. Não é agora. Dons. Não está dizendo que Deus chamou ele e que ajuntou ele para ser uma autoridade, o pastor presidente, o segundo vice-pastor presidente, o terceiro pastor vice-presidente, o diácono, o porteiro, para exercer graus eclesiásticos lá dentro daquele sistema, lá em cima daquele palanque, que eles chamam de altar, em cima daquele palanque, que eles chamam de altar. Não, ele deu dons para eles, porque eles eram os corpos de Deus. Eles eram o quarto corpo de Deus. E nós também somos de geração a geração. Vou terminar essa pérola da graça. Não precisamos ir mais à igreja. Não precisamos ir mais a Tel Aviv. Não precisamos ir mais a Jerusalém. Não precisamos ir mais à chamada casa de Deus, porque a casa de Deus caiu, a casa de Deus entrou em ruínas. Não precisamos mais ir a estes alçapões, a estes lugares onde tem autoridades, regras humanas, doutrinas de demônios. Não precisamos mais, porque nós somos o quarto corpo do Espírito único do Altíssimo. O apóstolo Paulo sabia disso. O pregador que estava vivendo na transição entre graça e lei, estavam os pactos se cruzando um com o outro, e ele estava lá debaixo da lei, já pregava, já falava. Deus entrava nele e saía, entrava e saía, porque eles estavam com os corpos abatidos. E lá em Atos capítulo 17, meus queridos irmãos, vamos lá em Atos capítulo 17, olha o que diz isso aqui, meus irmãos. Olha o que o Evangelho da Graça diz. Atos, abra a vossa Bíblia rapidinho, não vai dar tempo, eu não sei, o vídeo não vai segurar. Eu vou fazer aqui agora um resumo bem rápido para os irmãos entenderem. Atos capítulo 17, vamos ver se é isso. Abra aí, meus irmãos. Olha aqui que o apóstolo Paulo está falando. Atos 17, versículo 7, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. 25, vamos ver Atos capítulo 17, versículo de número 25. Olha o apóstolo Paulo. Olha o que Lucas está escrevendo, meus irmãos. Olha o que Lucas está escrevendo. Nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. É ele que dá a todos a vida, o fôlego. É ele. E a respiração, olha, e a todas as coisas. Versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Meus irmãos, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus
religião, sistema religioso, irmão evangélico eleito de Deus. Não é o Fernando que está falando. Quem está falando é a Escrituras, é o conjunto de livros. Porque o apóstolo Paulo, ele entra em Atenas, e ele vê lá os deuses, o politeísmo, ele vê lá os Zeus, ele vê lá aquela rainha Diana, que eles chamavam de rainha, a deusa, e aí ele chega e diz, olha, Deus, ele não depende de nenhum homem, ele não depende de homens, porque ele não necessita de ajuda de homens, não pede conselho para homens, ele pediu o seu próprio conselho, ele não habita em templos feitos por mãos de pedreiros, de engenheiros. Eu vou traduzir isso aqui para vocês, meus irmãos, de pedreiros, de engenheiros. Deus não habita em templos feitos por mãos de maçônicos. Deus não habita nesses templos de pedras com CNPJ, com alvarás, com prefeituras, com governo, com presidente, com vereador, com a república. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita nos templos que ele mesmo fez. Esta é a mensagem da graça de Deus. Esta é a mensagem da graça de Deus. Ele não é servido por mão de homens. Ele não necessita de nada de homens. Porque ele dá a vida. Ele deu, né? Termina essa pérola da graça. Atos capítulo de número 17. Aliás, Atos capítulo 7, versículo 48. O que vocês vão dizer agora, seus pastores do sistema religioso, que falam para os seus membros, os seus seguidores, os eleitos de Deus, o povo de Deus, a ir lá, a servir a Deus lá? Olha o que acontece aqui. O jovem Estevão, capítulo 7, versículo 48 diz: ele começa o seu discurso a dizer que os hebreus, que os fariseus, que o sinédrio assassinou o Messias, não acreditou nele, zombou dele, que eles eram assassinos. E eles gostavam de ser religiosos, era a lei de Moisés, obras meritórias. Gostavam de ir lá, naquele templo lá bonito, reformado pelo Herodes, né? Ver a Arca da Aliança, né? Aquele negócio por fora, na carne. Era almas, né? Capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis? Interrogação, diz o Senhor. E qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Homens que não receberam o Espírito Santo, não receberam Deus, não tiveram entendimento de Deus, que estavam lá, que foi solto a Satanás. Foi aqui, lá, Apocalipse capítulo 20, que Satanás foi solto para enganar as nações, foi os filhos da perdição, somente almas sem o Espírito, somente almas
com seu corpo, fazendo as suas maldades. Eles não receberam o Espírito nos seus corações, nos seus entendimentos. Era isso que Estevão estava falando. Termino essa pérola da graça agora dizendo o livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Olha, meus irmãos, a visão de João na ilha de Patmos. Termino essa pérola da graça, meu irmão, 1 hora. Olha só o livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Fica à vontade aí, meu irmão. Capítulo de número 21. Corrigindo aqui, capítulo 21. A visão. O que João viu na visão, Fernando? Na ilha de Patmos. O que ele viu foi eu e você descendo do lugar invisível. Não a minha carne, mas viu o seu espírito. Ele diz uma coisa interessante. Olha que sistema religioso. Capítulo 21, versículo 22, na visão, ele diz, e nela no quê? Qual que está falando? A nova Jerusalém. Nela não vê templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Meus irmãos do canal Yahushua Reina para sempre, meus queridos irmãos inscritos, e nela não há templos, não há templos, não há pedra, nela está o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sabe por quê? O Cordeiro que ele viu é que Yahushua, ele materializou em mim, em você. Quando eu olho você e você me olha, eu vejo em você Cristo, e você vê em mim Cristo, e você vê em mim Cristo, e você vê no irmão, na irmã. Ele diz que nela não tinha templos. Por quê? Porque foi destruído. Nela não tinha templo de Herodes. Nela não tinha esse templo que Davi desejou. Nela estava o corpo